cidade, batalha sangrenta. E os que sofrem racismo, preconceito, vivem como podem. Mas na comunidade prevalece a humildade, sempre levando a palavra de verdade através do rap, mostrando a nossa realidade. Periferia da cidade, aldeia, a vida mas parece uma teia que te prende, que te isola. Não quer a sua esmola, nem a sua dó. Minha terra não é pó, meu ouro é o barro. Onde piso, onde planto, que suja seu sapato quando vem na reserva fazer turismo. Pesquisar e tentar entender o porquê do suicídio. Acha que não tem nada a ver com isso, mas pelo contrário eu te digo, você é tão culpado como os que antes aqui chegaram. Mataram, expulsaram o índio da terra, mas agora é guerra, mas agora é guerra. Cheiro Tupã, Aikone Miwe, Nhadereko, Reta o mano pra defender Nhadereko. Cheiro Tupã, Aikone Miwe, Nhadereko. Salve, salve, aqui é o Bro MCs. O início do nosso trabalho, né, foi no ano de 2005 a 2006. Isso era antes do Bro, né? Isso eu comecei na escola, né? Pelos trabalhos que a gente fazia, né? Dentro da sala de aula. E um tema que foi abordado foi para fazer um tema dos lixos, né? Que tinha aqui dentro da aldeia, sobre o meio ambiente, né? Aí eu comecei a compor, né? Falando, né, desse problema que tem aqui dentro da aldeia, mas não assim não era o Bro ainda, né? Era só um trabalho escolar, né? E isso levou eu a me apresentar em várias escolas, né? Com essa canção, né? Com essa música. E com o decorrer do tempo, a gente fomos se trombando, né? Eu já fazia esses meus corre, né? Aí o Clemerson se interessou, né? Pelo trampo, né? Vendo que tava surgindo, né? O trampo tava subindo, né? Aí com o tempo a gente, o Kelvin e o Charlie, né? A gente se tromba tudo num evento que ia ter, né? Na escola, né? Acredito que foi nesse tempo que o grupo Fase Terminal a gente chegou a conhecer, né? Porque um dos integrantes do Fase Terminal, que é o Igor, né? Desceu de paraquedas lá, né? E desde aí ele vendo o nosso trampo, né, como que era diferencial, né, o rap guarani, né, e desde aí a gente começou, né, na verdade ele convidou nós para fazer uma gravação no segundo disco dele, que é no ano de 2009, né, 2008, né, e daí a gente começou, né, mas sem o Bro ainda, né. E com mais um tempo, mais para frente, né, em 2009, a gente fomos, né, convidado por mais professores, né, da UFGD, da universidade, né, para a gente ir apresentar na universidade, né. Aí desde aí a gente teve esse retorno com o Igor, né, que é do Fase Terminal, dele, né. Levou, né, as oficinas, né, isso com o pessoal acho que da universidade, essa parceria, né, eles esteve lá com o IDAC, né, aí eles tiveram essa ideia de levar a CUFA dentro da aldeia, né, de trazer aqui dentro da aldeia, né, para a gente conhecer mais o movimento hip hop, do que o movimento era, né? Porque até lá a gente não sabia muito bem, né? A gente só cantava e se apresentava, né? A gente não conhecia muito bem a história, né? Aí, tendo esse contato com os caras, né? E os caras veio, deu oficina e tal, né? E aí a gente teve a ideia de formar o grupo Bro MCs nessas oficinas da CUFA, né? Aí no final de 2009 a gente lança o CD demo que é do Bro, né? Que é
rimado em Guarani, em português e tal. E desde aí a gente tá aí nessa caminhada, entendeu? E nessa correria toda aí. Mas o rap mesmo chegou, né, dentro da aldeia através de um programa chamado Ritmos na Batida, né? Que teve, né? Até acho que durou uns 3, 4 anos por aí durou, né? Isso no ano de 2000, 2003, né? Esse programa aí ao ar, né? E antes os gurizados se juntavam, né? Antes do futebol, numa roda de tereré, né? No final de semana, né? Esse programa aí ao ar, né? Acho que meio-dia, acho que até 1h, 1h30, né? Ia, né? Aí se juntava e curtia o rap, né? Então, desde aí a gente começou a ter esse contato com o rap, né? Aí, até hoje, com o lançamento do Bro e tal, né? Tamo aí. E eu sou mais um que esse rap fica na memória da aldeia. Jarra, Nhandequeira, todos em pé, que agora a rima é em Guaxiré. Jarra, Javuá, Onhão de Vepa, Jarra, Javuá, Onhão de Vepa, Jarra, Javuá, Onhão de Vepa, Jarra, Javuá, Onhão de Vepa. Estou aqui começando de novo essa rima pra vocês. Che, Rae, Nhande, Jaua. Que aqui na reserva também tem b-boy, skatista e até um que manda rima. Jarra, Nhandequeira, todos em pé, que agora a rima é em Guaxiré. Jarra, Javuá, Onhão de Vepa, Jarra, Javuá, Onhão de Vepa, Jarra, Javuá, Onhão de Vepa, Jarra, Onhão de Vepa. A construção da minha letra vem da comunidade, entendeu? Porque a gente vê o que acontece na comunidade e a gente escreve através do que a gente vê, dos noticiários. Mas antes, quando eu teve esse contato com o rap, né, eu assim não sabia fazer uma letra assim bem perfeita, que nem de agora, né? Então assim, só quando, como o Bruno falou, quando a gente fez a oficina, que a gente melhorou bastante. Foi aí que a minha construção da construção da letra, eu consegui fazer essa das rimas. Mas antigamente, quando eu fazia uma letra assim, não tinha muita rima assim, perfeitamente tudo rimado, né? Mas com o tempo eu fui me desenvolvendo e consegui então fazer uma letra bem perfeita. E a coisa mais simples da gente fazer também é em Guarani, que a gente não deixa de lado, né? A gente faz uma letra em Guarani, então assim, para mim a letra construído, uma letra em Guarani é o que fica mais fácil, né? Você fazer uma letra em Guarani, fazendo rimado, fica mais fácil de fazer uma construção. Então a letra sempre construída em Guarani, acho que assim é o melhor de tudo, né? Mas a gente tem a inspiração também que vem da aldeia, a gente pensa que a comunidade está passando, o que está acontecendo, né? Mas também não é só aqui da nossa comunidade de Mato Grosso do Sul, das lutas dos povos Guarani e Kaiowá, mas também assim do geral, né? Do Brasil inteiro a gente vê o que os índios estão passando, né? Os indígenas, né? Com suas lutas. E isso a gente vê e a gente faz uma letra, entendeu? Então a construção sempre vem assim, a gente vê. Porque o rap dá pra fazer de tudo, né? Construindo uma letra assim, falando das lutas, das retomadas. Então acho que a construção da letra vem assim, através da realidade da nossa comunidade, né? Das lutas dos Guarani e Kaiowá, o que o nosso povo está sofrendo aqui em Mato Grosso do Sul, Dourados, na verdade, porque aqui em Mato Grosso do Sul é o que tem mais conflito entre fazendeiro e indígena, e sempre
nessa retomada, né? Isso traz a inspiração pra gente mostrar, porque tem muita gente que não sabe qual é a verdadeira história, né? Então a gente vê aquilo e a gente fala, pô, vou fazer uma música sobre isso aí, porque eu vi o que aconteceu e que vários líderes morreram ali. Então a gente vê e traz essa inspiração. Então a gente começa a escrever as letras em Guarani, é o que fica mais. Então o processo da construção, da criação das letras começa por ali, entendeu? E a gente meio que vai lapidando ao meio, a gente vê. Nós 4 às vezes a gente traz uma letra, a gente fala, e aí, como é que tá a letra? Aí, tá bom, o que você achou da letra? Sempre também a gente constrói uma letra em conjunto, né? A gente saber se a letra tá bom, tá massa, então a gente... E assim vai, porque é um conjunto, a gente constrói assim, e um ajudando o outro também a fazer uma composição das letras. Então assim, o que eu acho mais bacana é isso, a união de todos, e sempre não deixando de lado a cultura indígena, das línguas indígenas, que é o Guarani, né? Correpi o guarren, a muito tenonde, a puca pendere rende, a weri cotewe, chini em a wambae, oi, shendiwe, a nye ha ete guanda, e cosende chagua, a pura rei o pachagua, a ju, a rechuca, awa, umbeuha, awa, com angagua, happy o chuca, o pe a ha ete gua, co a mombeuha, a porereta. Ore jawegua do alegre puka nyandi jara orisha upe atuisha upe rupiaha momburima aguata jaha kende awa ara ohasando alegendere a upe shajawi a jekoporan nyandere koporan ko anga jahisha nyane hente uapa ara ohasa upe shashea uma uapa. Eu vejo assim que a voz indígena ele é colossal assim, né? Eu acho que ele tem um peso grande assim. Então, às vezes tem algo que os nossos anciões, a nossa própria comunidade, ele não consegue mostrar para aquilo, e quando tem uma pessoa que corre atrás daquilo para mostrar para essas pessoas verem, né? Como por exemplo aquelas pessoas que tá no meio da música ou que tá no meio dos audiovisuais, entre outros, né? Eu acho que isso tem um impacto tão grande, né? Porque às vezes as pessoas, que nem os meus parceiros que falam, né, que não conseguem não sabem a nossa realidade daqui, né? Então toda aquela luta, toda aquela violências, né, que a gente sofre, que eu falo a gente porque eu também sofro violência aqui, né? Não assim físico, mas é violência de ódio, né? Violência de discriminação, né? E de racismo, né? Então isso gera uma consequência tão grande que as pessoas às vezes olha feio pra gente, assim, né? Quando a gente vai principalmente na cidade, né? Porque aqui no Mato Grosso do Sul, ele é um estado em que é um estado feito pelos agronegócio, né? Então, toda aquela impasse que tem entre indígenas e fazendeiros, isso gera uma consequência de discriminação, racismo, né? Eu já sofri bastante assim por conta disso, né? Então, tudo isso a gente tenta mostrar, né? Porque a gente sabe que nós somos indígenas de todo o Brasil. Nós somos, a veracidade diz que a gente é o dono da nossa própria terra, né? Porque nós indígenas, antigamente a gente não precisava de dinheiro, não precisava de nada, porque a própria terra dava para nós nosso sustento, porque a nossa própria terra, a nossa mãe e o nosso pai ao mesmo tempo, né? Então, é por isso que os nossos anciões, né, os nossos lideranças tentam retomar aquilo que é seu. Só que quando isso acontece, né, tem os fazendeiros, né, tem os jagunços deles preparados, né, armados com arma de fogo, entre outros. Aí gera aquela consequência de que
está agredindo os nossos ex-irmãos que estão nessas retomadas, né? E às vezes quando uma pessoa está lutando por aquilo, mas de outro jeito, né? Porque o nosso estilo é diferente. A gente fala dessa retomada, muitas pessoas falam, né? Ah, mas esses caras não estão na retomada. Sim, a gente não pode estar, mas a gente sabe o que acontece lá. E a nossa luta é em cima do palco para mostrar para essas pessoas, né? Então, por conta disso, que eu vejo que o Rap Nativo é importante, né? Porque as pessoas que estão envolvidas nisso, ele possa mostrar, né, o cotidiano daquele lugar. E o nosso, né? Porque, que nem o Charles falou agora há pouco, então... o nosso estado é o que tem mais conflitos, né? Conflitos entre indígenas e fazendeiros, né? Porque eu não falo índios, porque índios é uma coisa que é muito forte para nós, né? Então certo falar indígena. Então é que nem na música Rap Nativo que eu falo, né? A Embo de Piscer Escada, a Bodupihangauate. Isso quer dizer que a nossa luta, né? A nossa música, a nossa rima, o nosso rap, ele tá subindo as escadas dos nossos irmãos indígenas que tá nessa correria aí, né? E tá subindo para mais em cima, para que essas pessoas consigam saber dessa realidade que acontece aqui na nossa comunidade, né? Muitas pessoas não conhecem e criticam, né? E falam uma coisa que às vezes não é nem verdade, né? E muitas pessoas também vê no livro, né? Que só fala sobre os indígenas da Amazônia, né? Mais do Mato Grosso do Sul, Guaranica, eu acho que é pouco, não sei agora, né? Porque, entendeu? Então, eles não sabem como é a realidade daqui, né? E quando o indígena, ele é daquele lugar e tá lutando por aquilo, tá querendo mostrar a sua realidade, eu acho que isso tem um peso grande. Por isso que eu acho que o Rap Nativo é importante, porque a gente pode denunciar, falar, as pessoas conhecerem, porque isso vai estar no YouTube, né? Entre outras plataformas digitais. O peixe é cheia, irmã ouvi apa, irmã ouvi apa. Ara ipoti, reta rente PTI, buraqueira ou ewe, ou a onyon diwe. Mesmo um peixe auere, o miquente quasewe, e quasewe. Só que o perder, jornal PODE, o paixa olee, TV PODE, o paixa onye, oi coaque não i, e quaiko onyomi, só que reta é oi, inhe ratão oi, do alei, renhe embarei, o peixa iwa indere, recha indere quai, o mi rente ndoi quai. Bom dia, boa tarde, ndoje eiko ape, soke aguata, ahapa, rechuca, chembora, repa, joa, rei, daja, oihanenda, enderi, quache, aikwawa, será para mumbe, utarenye, ekombarei, anrinye, enei. Ara o raça, o peixe cheia, irmão e apa, ara o raça. O MCs, ela foi criada na aldeia de Jaguapiro e Bororó, e aonde muitas pessoas também criticaram o MCs porque não era cultura indígena, não era cultura aquilo. Depois passa o tempo, a importância do MCs na aldeia. Por que o MCs é respeitado dentro da aldeia? Porque o MCs trouxe a voz para mostrar. Antes você entrava no Google, antes você entrava no YouTube, você não encontrava os indígenas. Qual indígena que cantava rap você não encontrava no YouTube, né, nem no Google? O MCs foi o primeiro indígenas a compor rap indígena pro Brasil. A importância do MCs pro jovem, para as crianças, os adolescentes. Tipo, o MCs, tipo, quando entrou no mundo da internet, pá, todo mundo falou, pô, primeiro grupo rap indígena do Brasil. Aí depois, o que o MCs virou? Virou um espelho para os molecados. Tipo, virou uma coisa, vamos dizer, tipo, uma referência para as crianças, os adolescentes, os jovens. E o MCs, por ali, vai criando mais força,
vai mostrando a realidade, vai mostrando a sua cultura, vai mostrando a sua língua, e por ali o Bro MCs ganha o mundo. E por ali também muitos jovens, que nem lá de São Paulo, tanto nos outros lugares, começa a compor sua música, começa a perder o medo que eles tinham de postar as coisas sobre indígena. Por ali o pessoal vai falar, não, pô, eu quero ser igual o Bro MCs também, vou fazer minhas músicas e tal. Aí por ali é onde os jovens vai e falam, não, vamos fazer o nosso grupo também. E por ali a gente vê que a referência, o Bro MCs, muitas pessoas, quando a gente vai cantar mesmo, canta fora, falam, não, eu fiz também meu rap e tal. Os molecada falam, não, nós também tá criando um grupo, porque a gente curte muito o som do Bro MCs e assim em diante. Aí, e o que o Bro MCs traz dentro da aldeia? Que nem todos os meus parceiros falaram aqui, que tudo que a gente fala, tudo que a gente vê, aqui a gente põe tudo nas nossas músicas, e por ali o Bro MCs cria grande força, grande união, não só como da aldeia de Dourados, mas também como todos o Brasil, entendeu? Tipo, até fora, vamos dizer que tem uns grupos indígenas que cantam. Por quê? Através do Bro MCs eles reconheceram o que é a música, o que é arte indígena, o que é Bro MCs. Pesquisam Bro MCs, fala, não, Bro MCs é isso, Bro MCs é aquilo. Tipo, o Bro MCs é um espelho para os molecada entrar no mundo da arte, entendeu? Tipo, aquele que tava preso dentro deles, eles, tipo, solta pra cantar, pra contar a sua realidade, pra falar sobre a sua comunidade. E o Bro MCs por ali cada vez mais cria e tem mais força ainda. E o Bro MCs ainda continua sendo a influência para as molecadas, para as crianças. E muitas pessoas falam, não, o Bro MCs surgiu dentro da aldeia de Dourado, que é a aldeia de Jaguapiru e Bororó. E os lideranças também respeitam muito o Bro MCs por causa disso, porque o primeiro grupo de rap indígena criado em Mato Grosso do Sul, sendo que aqui em Mato Grosso do Sul o rap aqui é bem fraco, entendeu? Tipo, aqui é mais parte de esse negócio de agro, essas coisas, entendeu? Tipo, o Bro MCs está aqui para arrebentar essa barreira que tem aí, entendeu? Tipo, o Bro MCs não vai parar por ali só por causa que tá sendo intimidado pelos outros, estão falando, não, na internet fala isso de índio, fala isso, aquilo, fala isso, entendeu? O Bro MCs tá aí para arrebentar esse negócio aí, entendeu? O Bro MCs vai continuar sendo o Bro MCs que tá lutando pelo direito dos povos indígenas, não só como daqui de Mato Grosso do Sul, mas como em geral, entendeu? E o Bro MCs é isso, tipo, é referência e um espelho para as molecadas que tá aí, tipo, criando as suas músicas, a sua letra, querendo fazer a sua arte, e é isso. Onde nascemos e vivemos com as etnias Kaiowá, Guarani e Terena. Tudo se passou, a realidade vem chegando. Na voz do Bro, vidados pra batalha. APG Eco, Rabe Arrijá, Baepa Ujeru, Raiz Doce Cheia, Jerure, Diante de Arape, o Morre de Ranguã. Eu peço a Deus que ilumine meu caminho. Aonde estiver, eu nunca estarei sozinho. Eu nunca estarei sozinho. APG Rae, Onhadereko, Achucamba Epa, Oje